temos bomba aí em pleno carnaval, literalmente bomba. Por quê? Porque a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em Brasília um homem que tentou invadir e explodir o Supremo Tribunal Federal aí em pleno carnaval, tá? Em pleno sábado de carnaval foi preso aí um bolsonarista que a invasão não foi no sábado, a invasão foi na quarta-feira. Ele invadiu o STF com uma bomba, proferindo aí palavras contra os ministros. Não se sabe como, mas a polícia não o prendeu na ocasião. Ele conseguiu fugir. Pois bem, começou aí uma investigação para descobrir o paradeiro do terrorista, que entrou lá, ele invadiu a área da STF fazendo essas ameaças, e a polícia ia, a princípio, fazer só uma operação de busca e apreensão. Por quê? Porque pensavam que se tratava de um indivíduo que invadiu ali para xingar os ministros do STF e fazer ameaças. Minha opinião, se fez ameaças, dizendo ali que ia explodir e tudo mais, deveria ser preso. Mas a polícia do Distrito Federal, não a Polícia Federal, foi fazer uma operação de busca e apreensão. Agora, outra coisa que eu vou falar aqui, não sei por que a Polícia Federal não entrou no caso. Por que o Supremo Tribunal Federal, não é a primeira vez, eles acionam a Polícia Civil do Distrito Federal. Alguém vai falar, Thiago, pode ser por conta da jurisdição ou coisa do tipo, ali é jurisdição da Polícia Civil, da Polícia Militar do Distrito Federal. Pois é, por que não mudaram até agora se o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal é o bolsonarista, que foi um dos cúmplices da tentativa de golpe de Estado, e inclusive chegou a ser afastado pelo Alexandre de Moraes, que é o governador do Distrito Federal, o Ibanez. Pois bem, lembremos, Ibanez colocou ali o Anderson Torres como secretário de Segurança Pública, e ali eles fizeram tudo para que o 8 de janeiro ocorresse. O Anderson Torres, seu secretário de Segurança Pública, chefe das polícias do Distrito Federal, era providencial no golpe. Foi colocado no cargo pelo Ibanez, tá? Governador do Distrito Federal. Pois bem, segue aí, não sei se precisaria de um decreto ou alguma coisa, ou se seria interno do STF, segue aí a Polícia Civil sendo a polícia que atua nesses casos. E já temos o terceiro ataque aí à bomba no Supremo Tribunal Federal desde novembro. Teve o tio França, teve um outro que foi preso também antes, que eu falei aqui, foi preso, esse sim, pela Polícia Federal, porque ele estava rodando o país, aí não era a Polícia Civil, era a Polícia Federal. No caso da Polícia Rodoviária Federal, um que falou que iria do Nordeste até Brasília e que explodiu o STF. Foi preso aí no meio do caminho. E agora um terceiro. A polícia, então, chegou na casa do sujeito que não teve ainda o nome divulgado. E a polícia chegou lá e ele começou a reagir e começou a bater nos policiais e a gritar que ordem ilegal não se cumpre. Então ele acredita que uma busca e apreensão na casa dele era uma ordem ilegal. Pois bem, por reação, a polícia soltou aí uma nota dizendo que usou força moderada e aí o conduziu e o prendeu em flagrante. Depois, a polícia passou a fazer aí a operação de busca e apreensão na casa dele e descobriu o seguinte, e aí outro motivo aí pelo qual ele continua preso, né? Ele tinha uma bomba, isso aqui era um pedaço de um artefato ali para fazer uma bomba. Tem inclusive aqui um pavio, ó. Aqui tá o pavio. Mas aqui é um pedaço, acredita-se que ele ia incrementar, colocar mais coisas em volta. E tinha um bilhete que diz o seguinte, hoje, início do reinado do juiz Jerônimo, por autoridade de Jesus. Talvez o nome dele seja Jerônimo, não se sabe. Só que a coisa era tão grave que a polícia descobriu que ele estava planejando esse ataque, só que não se sabe por qual motivo ainda, não foi divulgado, mas parece que não se sabe. Ele foi na quarta-feira lá no Supremo Tribunal Federal. Não se sabe se ele foi lá para plantar uma bomba, se ele foi lá já com o artefato, mas desistiu em algum momento, porque talvez não tenha visto uma brecha para entrar, ou talvez porque ele tenha sido descoberto e aí ele resolveu fugir. Não se sabe o motivo exato pelo qual ele não explodiu a bomba ali naquele dia e pelo qual ele foi lá naquele dia. Mas ficou claro que ele tinha um planejamento aí para fazer um ataque terrorista. Ele também tinha várias mensagens mensagens aí de ódio aos ministros do Supremo Tribunal Federal e bolsonarista raiz. Aí você vê, que coisa, né? Tem uma coincidência que é engraçado que a imprensa trata como fatos isolados ali. Olha, isso significa que parte da sociedade não gosta das ações do STF. É quase uma normalização, né, da barbárie. Mas tem uma coincidência aí, pontinho simples de se ligar, que a imprensa não liga esses pontos. Que todos eles são bolsonaristas. E o chefe da quadrilha bolsonarista, que é o Bolsonaro, né, que dá nome à quadrilha, o chefe da quadrilha é quem prega ódio ao Supremo Tribunal Federal e quem
deu a ordem de martirizar, tornar ele um mártir, um ídolo, um herói, um dos terroristas que cometeu inúmeros crimes, foi preso e morreu na Papuda, um chamado Clériston. Clériston que tinha sido ali condenado, não tinha sido condenado ainda, mas tinha sido ali acusado com provas, vídeos, tudo mais, de cometer inúmeros crimes. Há alguns dos terroristas do dia 8 de janeiro que diz ali o bolsonarismo, olha, eram velhinhas com a Bíblia na mão, senhorinhas idosas com Bíblia na mão. Não era. Não era. Deu para perceber que não era. Mas há alguns que não depredaram as coisas. Muitos depredaram, a maioria depredou alguma coisa. Alguns só estavam lá querendo o golpe e estavam lá dentro dos palácios. Esses pegaram penas menores. O tal do Clériston não era um desses. O tal do Clériston tentou tocar fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados. O tal do Clériston destruiu câmeras, destruiu obras de arte e destruiu uma viatura da Polícia Legislativa. O cara era um dos piores. Pois bem, morreu na Papuda, logo depois o André Mendonça negar a soltura dele. O Clériston virou ídolo do bolsonarismo. O Clériston é aí, olha, deputados bolsonaristas, o próprio Bolsonaro já posou aí para fotos, fez vídeo com a família do Clériston, pediram doações para a família do Clériston ficar muito bem de vida. Inclusive aí, querem ajudar politicamente aí gente da família do Clériston para que se tornem políticos. Aí você vê, nossa, que coisa. Um cara que se estivesse em casa cuidando da pobre família, estaria hoje junto com a família. Mas não, porque eles querem deixar ali uma impressão de que, olha, se você é bolsonarista e você dá a vida pelo projeto aí fascista, então a gente vai te tornar um herói e você aí pode ter certeza que sua família estará bem cuidada. É isso. Então o que acontece? Surgem outros querendo aí ser heróis. O tal do tio França é uma pessoa muito burra. A grande maioria desses fanáticos aí são muito burros. O tio França era mais fanático e a burrice dele ia numa proporção igual ao fanatismo dele. Muito grande, ele conseguiu a façanha de com fogos de artifício, não explodiu nada. Ele conseguiu perder uma batalha contra a estátua que fica na frente do STF. Ele jogou, o artefato voltou nele, aí depois apagou numa poça d'água, ele jogou outro artefato, caiu numa poça d'água e apagou, e aí ele explodiu a própria cabeça. E aí você vê, e aí ele colocou artefatos explosivos no carro dele e não destruiu nenhum carro, nem o carro que estava ao lado do carro dele foi nem sequer chamuscado. Pronto, esse aí o bolsonarista. E depois tocou fogo na própria casa. Na esposa dele, que também era terrorista, ficamos sabendo disso algumas semanas depois, tocou fogo na própria casa e também quase aí tirou a própria vida. Parece que segue viva aí em estado gravíssimo. Pois bem, é isso, tá? É isso, o bolsonarismo. Aí agora esse estava planejando, foi lá, acabou fugindo, a polícia deixou ele fugir, mas 2 dias depois a polícia chegou, não queriam prender, você vê a conivência aí da polícia do Distrito Federal com terrorista, né? O cara foi lá proferir ameaça, era já para ter um mandado de prisão, para o cara prender, mas não, vamos só fazer busca e apreensão. Deixa o terrorista aí planejar mais, já sabendo que a gente está na cola dele. Pois bem, aí ele reagiu e depois a polícia encontrou o artefato, aí já era caso para prisão mesmo, por isso segue preso aí um terrorista em pleno carnaval, tá? Enquanto muitos terroristas estão presos, o chefão da quadrilha tá passando o carnaval em Angra dos Reis num iate. Eu vejo que tem gente de esquerda, até hoje, alguns, felizmente menos, que defendem que o Bolsonaro fique solto perambulando aí, porque ele sofre muito, ele tá sempre com medo de ser preso, mas a verdade é que cada dia que ele passa solto, é um tapa na cara de todos os brasileiros. Por quê? Porque não vou falar nem do genocídio e tudo mais que ele cometeu, porque né, esse é o motivo da prisão dele no momento, né? É o golpe de Estado. Então, depois de todos os crimes, com todas as provas, depois ele convocar manifestações golpistas, isso no ano passado, agora nesse ano, ele está convocando manifestação golpista aí por anistia, ele continua solto. E o pior, aproveitando a vida. Em Angra dos Reis, que é o paraíso dele, o cara roubava muito dinheiro público, ele podia ter casa em qualquer lugar do Brasil. Ele escolheu Angra dos Reis. Para ele lá é o paraíso. E aí ele tá lá no iate com ricaços bolsonaristas, comendo a carne da melhor, bebendo tudo do melhor, aproveitando lá o carnaval, enquanto os bolsonaristas, os fãs dele, estão presos. Os mais fanáticos estão presos. Alguns no Brasil, outros estão presos na Argentina. Então é isso aí.
que está acontecendo. E aí, enquanto os brasileiros honestos, muitos trabalham em pleno feriado, muitos aí podem estar aproveitando, mas trabalham, pagam seus impostos e estão aí tendo que arcar com as leis, porque se cometer um criminho, um crimezinho, se deixar de pagar um impostinho, tá ferrado, o cara comete todos os crimes com todas as provas, livre, leve e solto. Eu lembro que para prender petista sem prova na Lava Jato era assim, ó. Inclusive, olha, o Felipe, que também faz vídeo aqui no Plantão Brasil, ele estava me lembrando o seguinte: quando o Lula foi preso em 7 de abril de 2018, foi 3 dias depois, foi no dia 4, que o STF permitiu ali, rasgou a Constituição para permitir a prisão em segunda instância. Quando o Lula foi preso, não era automático, prendam o Lula, não. O Deltan Dallagnol, que era o Ministério Público Federal, ele tinha que fazer um pedido de prisão para o Lula. E o Sérgio Moro tinha que emitir o mandado de prisão para o Lula. O pedido de prisão do Deltan Dallagnol falava o seguinte: MPF pede prisão de Lula porque palavras de efeito prejudicam o judiciário. Então o Lula foi literalmente preso. Quando você vai olhar lá no processo, a prisão era em segunda instância. A segunda instância dizia que transitava em julgado depois da segunda instância. O motivo da prisão do Lula, de não esperar chegar à terceira, à quarta instância, a condenação, para prendê-lo preventivamente ali, era o quê? Primeiro, agora a Constituição permite, e segundo, as palavras dele estão aí ofendendo e atrapalhando o poder judiciário. Então tem que prender para calar a boca do Lula, mais ou menos isso. Porque ele preso não pode falar, não pode dar entrevista, e aí pronto, as coisas vão se apaziguar. O Bolsonaro não apenas está aí pregando o golpe dos Estados Unidos no Brasil, todos os dias pedindo ajuda do Trump, convocou o próprio filho para ir aos Estados Unidos para pedir aí golpe e sanções ao Brasil. Não, ele também está convocando manifestações golpistas. E essa não é a primeira, a que ele fará agora em março, que passou rasteira no Nicolas e na Carla Zambelli. Não, ele também convocou no ano passado 2. E todas as semanas o Bolsonaro viaja pelo Brasil e faz discursos golpistas contra o Supremo Tribunal Federal, voltou a falar aí que a eleição foi fraudada, inventou que o TSE e o STF receberam dinheiro dos Estados Unidos para roubar a eleição e continua solto. Quer dizer, para prender o Lula, era assim, nossa, o discurso do Lula, e lembremos que o Lula falava não aparecia na imprensa. E o Lula não tinha, e o PT não tinha, e até hoje não tem, mesmo no governo, um sistema de comunicação como o do Bolsonaro que faz o que ele falar chegar no WhatsApp de todo mundo. Não tem isso. O Bolsonaro tem. E o Bolsonaro tem o gabinete do ódio, tem seus parlamentares com muito alcance que replicam o que ele fala e segue atacando as instituições. E o Lula, mesmo sendo na época praticamente censurado pela imprensa, a versão dele nunca aparecia, foi preso porque falava demais, porque ele estava falando contra a investigação. O Lula foi preso por falas como aquelas em que ele dizia que, eu estou sendo perseguido, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol estão inventando crimes, eles mesmos dizem que não tem provas, mas que tem convicção, e todo mundo sabe que a investigação é só para me prender para eu não poder ser candidato em 2018. O Lula falava isso, foi preso por isso. Agora o Bolsonaro, ele não apenas fala, olha, estou sendo perseguido, não, ele fala, a eleição foi roubada. Ele fala, a urna eletrônica não funciona. Olha, e receberam dinheiro dos Estados Unidos para roubar ele. Olha onde ele vai. Fora todos os crimes e provas de crimes que ele cometeu, que tem provas, olha, abundantes, é a palavra que eu queria falar. Provas abundantes de todos os crimes, e ele fica nisso. E aí o Lula foi preso porque ele foi condenado, porque ele teria ali recebido como propina um apartamento que ele nunca teve a chave, nunca dormiu lá e disse que não queria. Essa é a diferença. E não tinha uma prova. A prova era que uma vez ele visitou o apartamento. Foi quando ele viu o apartamento e disse que não queria. E aí inventaram, o Jornal Nacional chegou a mostrar, o Estadão, a Folha chegaram a mostrar fotos de uma reforma que tinha sido feita no triplex pro Lula, que depois o MTST do Boulos foi lá e provou que era fake, que não tinha reforma nenhuma, que era um apartamento bem chinfrim, aliás. Já o Bolsonaro, todas as provas aí sendo esfregadas na cara da população, e você vê a imprensa dizendo, mas o Bolsonaro tem que ser preso só depois de condenado, e isso deve ser só em 2025, no final do ano, ou no começo de 2026. Olha, e aí pregando que é melhor pro Lula se o Bolsonaro ficar solto, porque aí tem a polarização, que é o que o PT sempre gostou, e aí inventam que o PT faz polarização. É isso, e colocam o PT no mesmo balaio do bolsonarismo. É isso. E aí o Bolsonaro fica incentivando esse pessoal a tal ponto que até hoje
tem ataque terrorista no Supremo Tribunal Federal. E todos nós aqui de palhaços com o Bolsonaro solto. Veremos aí se essa prisão sai logo. Tudo indica que será aí nos próximos meses, mas o correto seria que fosse preso já hoje, ou no máximo amanhã de manhã. Ó, medo da prisão ele tá, isso ele fala todos os dias. Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!